Beleza. Nesse vídeo, vamos falar de um teorema de aproximação, que é o teorema de aproximação de Weierstrass, tá? Teorema, teorema de aproximação, aproximação de Weierstrass, Weierstrass. Ok? O que que diz o teorema de aproximação de Weierstrass? É uma ideia bem, digamos, geral em análise, é aproximar uma função com uma outra função que é mais regular, tá? Esse é um objetivo bastante clássico em análise. Aproximar uma função f com uma certa regularidade com outra mais regular, ok? Está bastante vago, tá? Essa frase, mas digamos, por exemplo, você tem uma função que é apenas contínua, tá? Essa função, e você quer aproximar essa função com uma função que é diferenciável, por exemplo, certo? Parece razoável, parece sempre verdade, né? Que algo assim você possa fazer. De fato e é muito importante saber o que queremos dizer com aproximação, obviamente, certo? Como um curso de análise, a gente tem que estar bem rigoroso a respeito desse tipo de perguntas. Então, existem vários tipos de resultados nesse sentido. Se você pode aproximar uma função que é k vezes diferenciável por uma função que é k mais uma vez diferenciável, ou infinitas vezes diferenciável, coisa desse gênero. Hoje a gente vai falar de teorema de Weierstrass, que é uma resposta bem boa a essa pergunta que estamos falando, que é o seguinte: o teorema de Weierstrass diz que o conjunto de polinômios é denso em C0 de ABR. Bom, como falei, nós temos que entender o que quer dizer aproximação, e nesse caso, o que quer dizer a topologia, qual é a topologia na qual a gente está falando de densidade. Ok, essa topologia já falamos diversas vezes, é a topologia de convergência uniforme, certo? Ou seja, o teorema está dizendo essencialmente o seguinte, que todo f, para qualquer f, contínuo, se você me der uma função contínua, e um epsilon, eu posso achar um polinômio, né, p de x, e um polinômio, não sei qual é o grau, pode ser muito alto, mas existe um polinômio, tal que f de x menos p de x é menor do que epsilon para qualquer x no intervalo AB, que é justamente essa convergência uniforme, não é isso? Então tá. É legal, né? Isso quer dizer que, dado qualquer curva contínua, digamos, eu posso aproximar essa curva com alguma coisa que é um polinômio, tá bom? Legal, obviamente isso deve ter relação com aplicação, etc, né? Você pode interpolar, quer dizer que você pode fazer algo assim, né? Pode aproximar com um polinômio. Esse teorema é um caso especial de um teorema bem mais bacana que vai aparecer no vídeo que eu vou gravar, vou deixar para sexta-feira, que é o teorema de Stone-Weierstrass. É uma generalização, mas é interessante que na sua demonstração usa o teorema de Weierstrass, que a gente vai provar hoje, tá? É um caso interessante que uma generalização vai implicar esse, mas na sua demonstração usa. Enfim, vamos demonstrar esse teorema só, não é muito comprida a demonstração, e tem duas demonstrações interessantes. Primeiro vou fazer a demonstração que não tem nenhuma mágica, porque tem uma demonstração bem curtinha, mas tem uma mágica aí, usando polinômios de Bernstein, mas eu vou fazer primeiro uma demonstração menos mágica, tá? Que é a seguinte forma, demonstração. Então, demonstração
que não vai ser explícita, digamos. Uma demonstração explícita é o uso do polinômio de Bernstein, mas eu acho um pouco assim, mágico, que cai do céu. Mas vamos primeiro fazer essa outra demonstração. Então, primeiro passo é o seguinte: em vez de intervalo AB, vamos escolher intervalo 0, 1, tá? Não vai fazer muita diferença, claramente, apenas trocando variável, né? Isso não vai fazer a diferença. Mas eu posso fazer mais uma coisa. Então, vamos lá. Então, seja f uma função contínua no intervalo 0 e 1, certo? É dada. Eu vou fazer uma pequena modificação. Definimos a função g como sendo f de x menos mx mais b, onde m é f1 menos f de 0, dividido por 1 menos 0, que é 1, certo? E b é f de 0. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que agora a função no 0 e 1 valha exatamente 0, tá? Ou seja, vamos lá. Eu tô tendo uma função, vamos começar assim. Eu tenho uma função que está definida no intervalo 0 e 1, função inicial, certo? Tudo vou fazer no intervalo 0 e 1, de acordo? Tudo está no intervalo 0 e 1. E eu tenho uma função que quero aproximar com um polinômio. Essa é a minha função, por exemplo, f, eu quero aproximar com um polinômio. O que eu fiz primeiro? Eu apenas tirei uma reta da função para que no ponto 0 e 1 valha 0 a função, tá? Bom, fiz alguma coisa para que valha 0. Isso não vai perder nenhuma generalidade, né? Por quê? Porque se eu provar para a função g que eu posso aproximar a função g com polinômios, então eu aproximarei a função f também por polinômios, não é? Porque a função f simplesmente é g mais um polinômio de grau 1. Então, basta eu saber que a função g é aproximável por polinômios, então soma aqueles polinômios com esse aí, vou aproximar a função f também. Então, tá. Então, se g é aproximada por polinômios, então f também é. Portanto, eu posso assumir que a minha função no ponto 0 e no ponto 1 vale 0. Então, eu quero amarrar os extremos para aproximar tranquilamente por polinômios, tá? Vocês vão ver. Bom, essa parte é só uma conta, né? Se você olhar no 0, agora f de 0, aqui coloca 0, 0 morre, né? B é exatamente f de 0. Então, no 0 vale 0. G de 0 é 0. E G de 1 também. G de 1, como que você verifica? Fica f de 1, né? Menos, em vez de x, coloca 1, vai ficar o quê? M mais B. Agora, se você olhar aqui, M foi escolhido exatamente para que G de 1 vire 0 também, não é isso? Vamos verificar. G de 1 é exatamente f de 1 menos M mais B. Só que B era f de 0. E M era F1 de menos F de 0. Deixa eu escrever bonitinho aqui. M era F de 1 menos F de 0. Isso aqui, menos F de 0 cancela, F de 1 com F de 1 cancela, fica 0 também. Então, beleza. Esse aqui foi um jeito de subtrair apenas uma função polinomial de grau 1 para que a função valha 0 nos seus extremos. Tá bom? Agora a ideia bom, eu falei que essa demonstração não cai do céu, mas em algum momento a gente tem que usar alguma intuição geométrica de polinômios também. Eu preciso lembrar de certos polinômios que também no 0 e 1 valem 0, tá? E vão ser polinômios bem bacanas, assim, não vão me interessar de restante do gráfico do polinômio, apenas me interessa no intervalo 0 e 1. Então, vou escrever os seguintes polinômios. Beta n de t
né? Polinômio beta n, são esses polinômios. 1 menos t quadrado elevado a n. Eu acho esse aqui bem simpático, é um polinômio bem simples de lembrar. Bom, é de menos 1 em 1, tá? Deixa eu... Na verdade, esse polinômio de menos 1 em 1, depois eu vou voltar a 0 e 1. O polinômio vai valer assim, no menos 1 e 1, nesses dois pontos, vale 0, né? Se você colocar menos 1 em 1, esse polinômio vai valer 0. Eu vou dizer quem são os BNs em breve. E tem o máximo no ponto 0. Esse é o polinômio Bn, beta n. Esse é o gráfico do polinômio beta n. Beta n. Ok, esse polinômio, claramente, beta n no ponto menos 1 é a mesma coisa que beta n no ponto 1 e vai valer 0, certo? Os números Bns vão ser escolhidos de tal forma, Bns são tais que a integral dessa função, ou seja, essa área, tá? Seja igual a 1. É uma forma de normalizar as coisas. Beta nt dt seja igual a 1. Tudo bem? Claramente, se você pegar a integral, não vamos calcular, tá? O Bn apenas é um número para que essa integral seja igual a 1. Claramente existe, né? Porque a integral dessa função de menos 1 até 1 é um número, né? Pega a inversa dele e coloca aqui, vai dar um número Bn, de tal forma que a integral vire exatamente igual a 1. Tá? Isso aqui vai ser útil na demonstração, na conta, facilita a conta. Ok, então tá. O que eu vou fazer com esses beta n's? São apenas uns polinômios. Qual é a graça desses polinômios? Aí aparece uma ideia, que eu acho uma ideia bastante importante, é a ideia de convolução. Ideia de convolução. O que é ideia de convolução? Se vocês não têm escutado até agora, vão achar um pouco estranho, mas vão acostumando. É uma forma de suavizar uma função. Observe que eu quero, essencialmente, aproximar por um polinômio. Mas lembre que um polinômio, antes do que nada, é uma função que é diferenciável, né? E é muito diferenciável, tem infinitas derivadas. E essa ideia de convolução é uma ideia que pega uma função e vai suavizar a função. É uma ideia bastante clássica em análise, que é assim. Você considera agora as seguintes funções. Pn, por acaso, essa convolução vai virar polinômio e que vai ajudar a gente a terminar a demonstração. O que é essa convolução que eu estou falando? Eu pego a minha função, tá? F, e eu multiplico por polinômio que eu apresentei para vocês e pego essa integral. Observe que essa integral, veja bem essa integral com calma, essa integral é uma função de x. Ou seja, dado um x, certo? Dado um x, eu defino Pn de x como sendo integral de menos 1 até 1 de o beta n, que é esse aqui, vezes f de x mais t. Tá bom? Então, integro com respeito da variável t. Beleza. Esse aqui é exatamente chamado de convolução de duas funções. Estou fazendo a convolução entre a função beta n, que é um polinômio muito suave, tem derivada, e a função que não era necessariamente simpática, é uma função apenas contínua. E vocês vão ver que isso vai fazer com que essa nova função vire agora diferenciável. De fato, vai virar polinômio pela escolha do beta n. Tá, então vamos mostrar, além disso, que P. Então vamos mostrar que Pn converge de fato uniformemente a F, tá? Quando n tende a infinito. E além disso, Pn é um polinômio. É um polinômio no intervalo 0 e 1, onde a gente queria.
É um polinômio, beleza? Por que Pn é um polinômio? Vamos lá. Por que Pn é um polinômio? É justamente porque, bom, porque é bom fazer a conta, porque Pn de x é integral de quê? Aí eu faço uma mudança de variável aqui, tá? Faço uma mudancinha de variável, em vez de x mais t, eu vou colocar u. Então vai ficar o quê? Se eu fizer x mais tu, não vou escrever por enquanto extremos da integral, vai ficar f de u, certo? Beta n de quem? Em vez de t, tem que colocar u menos x, certo? Vai ficar mesmo d, né? Porque daqui você conclui que dt é a mesma coisa que du, beleza? Pega a derivada diferencial, dt é a mesma coisa que du. E aí, qual vai ser a extremidade da integral agora? Eu tenho que ver qual é a extremidade da integral. O t variava entre menos 1 até 1. Então, o u vai variar entre x menos 1 até x mais 1. Beleza. De acordo? Então, vai ficar entre x menos 1 até x mais 1. Mas a minha função f estava definido apenas no intervalo 0 e 1, certo? F era uma função definida no intervalo 0 e 1. Vamos estender essa função, porque eu tenho que pegar a integral agora de um lugar a outro lugar que não é 0 e 1, né? Não é necessariamente dentro do 0 e 1. Eu vou assumir desde o início que a minha função f estava 0, f era 0 para todo x fora do intervalo 0 e 1, tá? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que a integral de 0 até 1, porque o que interessa é 0 até 1. Beta n de u menos x d, tá? Já que f de x, já que assumimos f de x é 0, fora do intervalo 0 e 1. Tudo bem? Então, o que é interessante é a gente quer aproximar a função f no intervalo 0 e 1. O resto eu poderia definir como 0 mesmo, tá bom? Então, essa função beta n que está aqui é um polinômio, certo? Ele é um polinômio, em termos de u menos x, nesse caso, certo? Mas tá, sendo polinômio, e aqui é f de u, né? O que a gente conclui? Todas as potências de x que vai ter aqui vai cair fora da integral. Vai dar uns números, né? Porque tem que pegar a integral de algumas coisas em termos de u. Mas isso vai ser apenas certos números. Vai ser os números vezes potências de x. Isso quer dizer um polinômio, simplesmente. Não é? Meio mágico também essa parte, mas isso aqui é um polinômio. É um polinômio. Este aqui é um polinômio em termos de x, certo? Porque tem uma integral, veja bem, que tem uma integral envolvida aqui, com variável u, mas eu tenho x's, né, que saem, por ser beta n, por ser um polinômio, tem termos tipo x elevado a k que saem fora da integral sempre, né? E vai ter sempre alguma coisa em termos de u, que, quando você pega a integral definida, vai dar um número que fica como coeficiente. Então, está claro que essa convolução que fizemos, né, é um polinômio de x. Basta agora mostrar que realmente esse polinômio, quando n aumenta, esse cara beta n está fazendo a mágica de convergir, n convergir a f, a função f. Veja bem, eu não vou deixar isso virar totalmente mágica para vocês. Por que esses beta n estão fazendo isso? Pensa em n grande. O que está fazendo esse beta n realmente? Alguém pode... Estão acompanhando bem? O que o beta n para n grande é? Qual é a cara de beta n? Olha a função. É 1 menos t2 elevado a n. Esse n grande quer dizer o quê? Quer dizer que beta n vai ficar cada vez mais achatado aqui. De fato, eles vão ficar assim.
Assim, vocês estão de acordo que cara de beta n é desse jeito? A gente poderia usar já agora GeoGebra, mas eu acho que não precisa mostrar como que é a função, porque simplesmente você tem um n tendendo a infinito, n grande, aqui é um número menor do que 1, certo? 1 menos t2 é um número menor do que 1, portanto é um número menor do que 1 elevado a alguma coisa grande e vai ficar cada vez perto de zero, de acordo? Isso quer dizer que realmente essas funções têm uma tendência a ser uma curva assim que sempre vão valer 1 aqui, no ponto zero, mas vão desprezar os pontos por aqui, certo? Então, quando você multiplica eles por f, né, de x mais t, veja bem, quando você integra, essencialmente você está ficando próximo ao valor f de x. Essa integral, bom, é aí que eu estou forçando um pouco barra, mas temos que fazer uma conta para mostrar que essa integral vai tender a f de x. O que eu estou tentando passar para vocês? Que essa integral, por beta n ficar muito perto de zero, por aí, né? Onde importa? Aqui apenas o t zero que importa. Fora de zero, beta n parece que está ficando zero. Então, aqui, apenas t zero importa. E t zero vai dar f de x, certo? Bom, isso não é uma demonstração, tá bom? O que eu tenho que fazer? Tem que justificar por que Pn de x está convergindo a f de x. Mas essa foi a ideia intuitiva. Então, a conta vem agora. Professor, Oi? na integral ali do Pn de x, a integral é de x a menos um a x mais um, né? Isso eu acho que isso é demais, né? Exatamente, exatamente. Eu tinha falado, algum lugar eu escrevi, por que apareceu aqui? Não, PN, perdão. PN de Ah, x. quando o senhor faz a troca de variável, desculpa. Depois que faço a troca de variável, aqui fiz troca de variável, certo? Para mostrar que polinômio, né? Mas inicialmente defini assim, Pn de x, essa é a definição, não está errado, está correto. Pn de x é integral de menos 1 até 1 de f de x mais t vezes beta n de t. Então, quem está aqui variável? É o t, certo? Variável é t. T varia entre menos 1 até 1, onde a função beta n, o nosso polinômio simpático, tem esse cara aqui, tá certo? Essa é a cara do polinômio. E eu estou integrando exatamente de menos 1 até 1 mesmo. Tudo bem? Tá claro? Novamente, o t está variando de menos 1 a 1. Essa é a definição de Pn, que eu inicialmente defini. Depois, Aham. eu fiz, sim, mudança de variável e mostrei que é um polinômio. Mas essa vai ser a definição mesmo. Ok. Sim, E mas é só, eu acho que eu tô falando só de escrita, quando você troca de variável, o senhor escreveu integral de x menos um a x menos um. isso, depois que eu fiz a mudança de variável, observe que eu coloquei u, né? Então, u é x mais t. Então, fiz mudança de variável. Essa é a definição original, certo? Essa é a definição de Pn de x. Agora, eu digo que esse aqui é a mesma coisa que esse aqui, por causa de fórmula de mudança de variável. Por quê? Porque eu coloquei x mais t como sendo u. E aí, tá. O t estava variando de menos 1 até 1, então x mais t, que é o u, vai variar de onde a onde? Vai variar de x menos 1 até x. Ah, é isso que você está falando, perdão. É isso? X mais 1? Aí vai ficar x menos 1 até x. Sim. Sim. Tá bom? Satisfeito? Então, vai ficar x menos 1 até x mais 1, exatamente. Mas a definição de Pn é essa função aqui, essa convolução. E a ideia intuitiva que estava explicando, eu insisto de novo, é importante entender essas coisas intuitivas numa primeiras vezes, é que você está pegando a função f e está pegando uma média da tua função ao redor do ponto x. Mas essa média cada vez mais está dando apenas bola para o ponto próprio, o ponto X, certo? É isso que está acontecendo. Só que nesse processo de pegar média ponderada da tua função, você vai suavizar a tua função. Aliás, vai polinomizar. Vai fazer com que ache um polinômio que está próximo da tua função. E de tal forma que quando n tende a infinito, esse processo está tendendo a f de x mesmo. Agora vamos
vamos demonstrar que Pn, esses polinômios convergem uniformemente para f quando n tende a infinito. Beleza? Então, nós precisamos estimar um pouco melhor aqueles beta-n's. A ideia intuitiva minha foi que aqueles beta-n's estão ficando achatados, certo? Esses beta-n's foram os polinômios escolhidos de tal forma que ficam achatados fora do ponto zero, né? Que esse ponto zero é o t, que na integral aqui, de fato, está referindo o ponto x mesmo para a função f, fx mais zero, né? Fora do zero, eles estão ficando achatados, então, como se fosse que não existem. Então, nós temos que ver isso de uma forma rigorosa agora. Muito bem. Primeiro, uma afirmação é que é exatamente o que eu estava falando até agora. Se delta é maior do que zero, então, beta n de t tende uniformemente a zero, quando n tende a infinito, para todo t entre 1 e delta. Isto é aquela coisa de que eu falei, questão achatando. Eu não vou demonstrar isso é simples. Esse é um exercício, apenas uso da definição de beta-n. Ou seja, estou dizendo que essas funções beta-n's que eu defini aqui, elas tendem a zero uniformemente quando você considera um intervalo fora de zero. Então, ou seja, fixa um delta, e eu estou dizendo que nesse intervalo assim que eu estou colocando, né, fora de menos delta até delta, a sequência beta-n converge a zero uniformemente. Então, o problema é aqui perto, que não converge a zero. No ponto zero vale sempre 1 beta-n. Tudo bem. Então, esse é um primeiro passo. Tinha planejado a demonstração dele também, mas deixa eu assumir esse aqui, tá? Que beta-n's tendem a zero uniformemente. Assumimos que essa afirmação é válida. Depois a gente vai ver por que esta aqui é válida. Só para terminar a demonstração, tá? Agora, por que Pn, então, converge uniformemente? Seja epsilon um número positivo agora, certo? A continuidade uniforme, pela continuidade uniforme da função f, né, função f inicial, nós temos que existe um delta tal que, se t é menor do que delta, né, f de x mais t menos f de x é menor do que epsilon sobre 2, né? Não é isso? Porque a função f é uniformemente contínua. Ok. Agora vamos ver o que era Pn de x menos f de x. Não é isso que a gente quer ver? Quer estimar essa diferença entre Pn de x menos f de x. Eu vou lembrar qual que era a definição. Era menos 1 até 1 de f de x mais t, né? Vezes beta n. Eu vou colocar aqui, já deixo na evidência, aí vocês vão ver por que isso é verdade. Beta nt dt. Vocês entendem por que isso é correto? Isso é correto simplesmente porque, pela definição, Pn era integral de f de x mais t, beta n de t, certo? E integral de beta n era 1, né? Pela definição daqueles coeficientes bn's. Então, eu estou pegando menos f de x, eu escrevo ele como sendo menos f de x, integral de beta n também, certo? De acordo? É porque integral de beta n era 1, de menos 1 até 1. Então, isso quer dizer que eu posso... Bom, isso aqui pode entrar dentro da integral também, né? Porque é variável x, não é t. Por isso que eu poderia escrever isto que escrevi, ou seja, deixei beta n de t na evidência, né? E agora eu tiro isso.
e ficou exatamente isso que está escrito aqui, que é a diferença entre Pn de x e f de x. Então, tem uma integral que eu preciso estimar, ver se ele é menor do que epsilon. Tudo bem até aqui? Agora, essa integral, lembre que justamente é isso que era sob questão. Eu tenho que quebrar essa integral em duas integrações, né? Vai ficar uma integral somente entre menos delta até delta, não é? Menos f de x vezes beta n de t. E tem uma outra parte da integral que é módulo de t é maior do que delta, certo? Da mesma coisa, f de x mais t menos f de x vezes beta n de t dt. De acordo? Ou seja, a integral de uma função de menos 1 até 1, eu posso quebrar de partes que são menor do que delta e as partes que são maior do que delta. Tá certo? Então tá. Mas a primeira integral, vamos lá. A primeira integral, a gente sabe o quê? Sobre a transmissão foi interrompida? Vocês estão me escutando? Estamos. Tá, recebi uma mensagem, fiquei com medo, estou falando para mim. Então, aqui eu sei que esse aqui é menor do que epsilon sobre 2, né? Pela continuidade uniforme e tal. Eu sei que é menor do que epsilon. Mais do que isso, eu sei que integral de beta n, só um minutinho. Eu sei que é menor do que epsilon sobre 2, exatamente. Eu sei que a integral de beta n era 1, não é? Em todo o intervalo. Portanto, você pode tirar esse epsilon. Oi? Parou de compartilhar. Ah, tá. Não está compartilhando. Eu não estou participando da reunião aqui da outra conta. Então, XMZ, SCUC, e finalmente JS. J, participo, participar, e aí eu vou compartilhar a tela. Ok. Ok, então acho que agora está transmitindo. Eu vou lembrar onde que eu parei, o que estava falando. Eu tinha aqueles polinômios PNs que foram obtidos por aquela integral, né? Que integral que era? Eu apaguei, vou repetir aqui. Então, Pn de x era a integral menos 1 até 1 de f de x mais t vezes beta n de t, ok? Beta n é um polinômio que tinha aquela figura, né, de sino como seu gráfico. Então, eu quero ver qual é a diferença entre Pn de x com f de x. Quero controlar isso, quero mostrar que isso é menor do que epsilon. Então, pela definição, Pn é a integral de menos 1 até 1 de f de x mais t vezes beta n de t. Caiu de novo, me parece. É isso? Não, o senhor ainda tá. É que eu acho que deve ter dado algum problema, que aí o senhor ficou duplicado. Aí a outra conta saiu, mas a gente continua vendo normal. Apresenta, saiu. Não, mas continua apresentando. Acho que vai ter um delay para cair para vocês. Vamos ver. Menos. E o f de x está apresentando? F de x eu escrevi? Tá sim. Ok. F de x, eu escrevi f de x como sendo f de x mesmo vezes beta n de t, tá? É isso que eu fiz. Então, quando eu quis olhar para essa diferença, olhei o primeiro termo como a definição do termo que é integral, e o segundo termo, f de x, eu escrevi assim. A diferença entre eles vai ficar exatamente o que está escrito, como deixei na evidência beta n de t, e ficou isso. Tá. Então, observe que eu quero mostrar que essa integral é pequena, né? F de x mais t menos f de t vezes beta n de t. Esse é nosso triunfo, é isso. Queremos mostrar que isso aqui é pequeno. Como que vai ser esse aqui pequeno? Eu escrevo ele em dois termos. Um pedaço
que é integral para todos os t's que são menor do que delta e outros que são maior do que delta. Agora, o primeiro termo é menor do que epsilon sobre 2 pela continuidade uniforme que eu tinha aqui, certo? Já que t é menor do que delta, né? A diferença entre f de x mais t menos f de x ficou menor do que epsilon sobre 2. E essa integral é 1, portanto, toda essa integral é menor do que epsilon sobre 2. O primeiro termo ficou menor do que epsilon 2. E o segundo termo? Segundo termo, tem que ver, primeiro, que esse aqui, né, é menor do que o quê? A função é contínua, portanto, uma função contínua a gente sabe que é limitada, né? É menor do que um m, né? Função é menor do que um m. Portanto, pela desigualdade triangular, esse aqui é menor do que 2 vezes m, esse número. Não importa qual é x, qual é t. Ele é menor do que este mais este. Mas cada um deles, por causa da norma da função, é menor do que m. Uma função contínua sempre tem o máximo, né? Chamamos de m. Portanto, isso ficou menor do que 2m integral de beta n de t, dt. Certo? Mas agora, falta mais uma coisa, né? Que eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar que esses beta n estavam convergindo uniformemente a zero, né? No domínio t maior do que delta. Foi isso que a gente está usufruindo exatamente desses beta-n's. Os beta-n, as beta-n são funções que convergem uniformemente a zero, tá certo? Mas se isso acontece, isso quer dizer que integrais aqui convergem a zero, certo? E, portanto, para n suficientemente grande, você pode assumir que esse termo aqui, para n maior do que alguma n zero, esse termo aqui vai ficar menor do que o quê? Vai ficar menor do que epsilon sobre 2 também. E a soma deles vai ser epsilon. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é epsilon. Tá bom? E isso termina a demonstração de teorema de Weierstrass. Para todas as funções contínuas, você pode achar um polinômio, Pn, né, tal que a diferença desse polinômio à tua função f, em todos os pontos no domínio compacto 0, 1, é menor do que epsilon. Essa é a demonstração. Faltou a gente mostrar que aqueles beta-n's tendem a zero, né? Então, o exercício que faltou é que mostrar que para todo delta que você fixe, certo? Beta n de t converge uniformemente a zero para t's que estão entre 1 e delta. Bom, claro, eu estou assumindo delta entre 0 e 1. Para todo t entre 0 e delta. Então, a figura é assim, né? Eu repito a figura porque lá poluí demais essa figura. Menos 1 até 1. Essas funções beta-n são desse jeito. Essa figura de um... assim, né? Sino cada vez mais esticado. E o que estamos falando é que se você me dá uma folga aqui, delta menos delta, fixa o delta, então, essa sequência de funções, nesse conjunto maior do que delta até 1, ou menor do que menos delta até menos 1, converge uniformemente para a função zero, que é justamente o que eu estava falando. Essas funções vão ficar cada vez mais achatadas e achatadas, pela definição dessas funções, tá bom? Mas eu gostaria que vocês provassem isso realmente usando a definição da função, tá bom? Eu vou encerrar essa gravação e a gente pode discutir.